Há momentos na vida em que você acredita que só o amor basta para entrar em uma nova família. Mas aprendi uma verdade dolorosa: nem todos te recebem de braços abertos, nem todas as palavras ditas são genuínas e, às vezes, a pessoa mais próxima se torna o adversário mais implacável. Sou uma mulher de 28 anos, prestes a começar um capítulo inteiramente novo com o homem que amei profundamente por 3 anos. Mas, em vez de ser acolhida calorosamente, fui chamada de ogro, criticada pela minha aparência e magoada sob o pretexto de proteção pela minha futura cunhada, alguém que eu esperava que fosse uma amiga, uma apoiadora no meu dia mais importante. Os insultos sussurrados, os xingamentos disfarçados de piadas, minavam lentamente minha confiança. De zombarias do meu vestido de noiva a comentários sarcásticos sobre o meu corpo, a sabotar deliberadamente cada passo dos nossos planos de casamento. Cada encontro com ela era como outro corte profundo, uma dor silenciosa que ninguém conseguia ver. Eu disse a ele, meu noivo, o homem em quem confio, aquele que me chamará de esposa, que precisava que ele estivesse ao meu lado, me protegesse, falasse por mim. Mas ele, dividido entre os laços familiares e o amor que sentia por mim, queria paz. Esperava que fosse apenas um mal-entendido, que ela estivesse apenas sendo direta e que, eventualmente, cedesse. Então tudo desmoronou. Um dia, descobri que ela havia cruzado um limite que eu jamais imaginei ser possível. Não apenas palavras cruéis, mas ações. Usando meu próprio celular para ligar e cancelar o serviço de fornecedores importantes para o casamento. A traição me atingiu profundamente, a raiva e a mágoa me atingiram em ondas das quais eu não conseguia escapar. Esta história não é apenas sobre uma família desfeita, é uma batalha para proteger o respeito, o amor e a confiança dentro de um casamento. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo. Desde o momento em que conheci Emily, minha futura cunhada, algo em seu comportamento parecia reservado. No início, pensei que ela fosse apenas um pouco rude ou talvez protetora com o irmão, à sua maneira. Mas, com o passar dos meses, essa proteção se transformou em algo muito mais sombrio, algo que aos poucos foi minando minha confiança e meu senso de pertencimento. Começou com pequenos comentários, do tipo que as pessoas descartam como apenas brincadeiras. Como aquela vez em que ela me olhou de cima a baixo durante um jantar em família e disse: sempre achei que o John acabaria com alguém mais magra, mais refinada. Acho que ele tem gostos diferentes agora. Foi um elogio indireto, envolto em gelo, e me impactou profundamente. Eu não sabia como responder. Me senti exposta e, daquele momento em diante, cada encontro com ela se tornou um campo minado emocional. Depois vieram os nomes. Ogro foi a palavra que ela escolheu certa tarde, sorrindo debochada enquanto a pronunciava casualmente na frente do meu noivo e de outras pessoas. Foi como um soco no estômago, inesperado, cruel. Lembro-me de congelar, o quarto se desfocando ao meu redor enquanto uma gostosa mistura de choque e mágoa roubava meu fôlego. Meu eu exterior forçava um sorriso, mas por dentro, uma tempestade rugia. Porque alguém tão próximo da pessoa que eu amava iria querer me destruir tão profundamente? Cada insulto era uma navalha cortando mais do que apenas palavras. Comentários sobre minha maquiagem, meu cabelo, meu trabalho, cada um deles uma provocação sutil envolta em sarcasmo. Não sou ambiciosa o suficiente para nossa família de sucesso, ela zombou certa vez durante uma conversa sobre minha carreira. Eu queria me defender, gritar que eu era mais do que seus julgamentos superficiais, mas o medo me manteve em silêncio. Será que eu estava imaginando tudo? Será que eu estava sendo sensível demais? A parte mais difícil foi ver John ignorar a situação. Ele amava Emily e acreditava que ela era apenas protetora. Ele a chamava de ríspida e dura com todo mundo no começo. Mas não se tratava mais de arestas, era crueldade disfarçada de drama familiar. Eu me vi mergulhada em uma espiral de dúvidas. Antes da hostilidade de Emily, eu tinha confiança em quem eu era, agora eu questionava cada escolha, desde o vestido que eu queria até a vida que eu imaginava. Meus amigos notaram a mudança. Claire, minha melhor amiga e madrinha, foi minha âncora na tempestade. Depois de um jantar em família particularmente violento, ela me puxou de lado e disse: "Você merece mais do que isso. Não deixe que ela te faça sentir pequena."
Suas palavras foram uma tábua de salvação, me lembrando do meu valor quando eu me sentia completamente diminuída. Claire se tornou mais do que uma amiga. Ela era um espelho, refletindo minha força quando tudo o que eu conseguia ver era fraqueza. Às vezes, tentei entrar em contato com Emily, desesperado por uma trégua. Convidei-a para almoçar, pedi conselhos sobre o casamento, na esperança de construir uma ponte. Mas suas respostas eram frias, muitas vezes repletas de comentários sarcásticos. Certa vez, quando perguntei se ela gostaria de me acompanhar nas compras de vestidos, ela respondeu: alguém deveria estar lá para impedi-la de escolher algo cafona. A dor da rejeição foi mais forte do que qualquer insulto. Ainda assim, eu ansiava pela aceitação dela, pela harmonia familiar, pela paz de espírito de John. Mas cada tentativa parecia uma armadilha, me puxando para uma dança tóxica da qual eu não conseguia escapar. A incerteza, o choque emocional me desgastavam. À medida que as semanas se transformavam em meses, o desgaste emocional se tornava inegável. Eu me pegava temendo os eventos familiares, contando os minutos até poder ir embora. A mulher que deveria ter sido minha cunhada havia se tornado minha maior adversária. Percebi que aquilo era mais do que apenas tensão familiar. Era uma guerra pessoal, travada com palavras, manipulação e ameaças veladas. Mas também se tornou um ponto de virada. Em meio à dor e à traição, comecei a entender algo vital: eu precisava me proteger. Reivindicar minha dignidade. Permanecer firme não apenas por mim, mas pela vida que John e eu estávamos construindo juntos. E essa percepção foi só o começo. Porque, por mais complicado que fosse meu relacionamento com Emily, os desafios que viriam testariam cada grama de minha força e colocariam meu amor por John em risco de maneiras que eu nunca imaginei. Observar John durante tudo isso foi como ver um homem preso em uma tempestade silenciosa. Um homem dilacerado pelo amor e pela lealdade, forçado a navegar em um campo de batalha onde cada escolha significava dor para alguém com quem ele se importava profundamente. No início, a perspectiva de John era simples. Emily era protetora, mesmo que direta, e eu talvez fosse um pouco sensível demais. Ele me disse mais de uma vez: ela é minha irmã. Você sabe como ela é, ríspida, mas não é sincera. E como ele prezava o vínculo com a irmã, tentava minimizar a tensão, na esperança de que passasse. Mas, por dentro, eu sentia seu conflito crescente. Seu riso às vezes falhava quando as palavras de Emily cruzavam os limites e seus olhares revelavam um lampejo de culpa. Eu sabia que ele queria me defender, mas temia as consequências, uma erupção que poderia destruir a família para sempre. Houve noites em que o encontrei olhando para o celular, os dedos pairando sobre o nome dela, mas sem conseguir apertar o botão de ligar. Houve momentos em que ele suspirava pesadamente durante um jantar em família, dividido entre me defender e apaziguar os comentários cortantes de Emily. O fardo oprimia, apagando a luz entre nós. Certa noite, depois de um comentário particularmente duro em um encontro casual, confrontei-o gentilmente. John, preciso que você me ouça. Isso não é só o jeito dela. Está-me machucando. Está-me quebrando. Seus olhos se suavizaram, mas a hesitação persistiu. Essa hesitação estava enraizada em anos de dinâmicas familiares complexas, lembranças de escudos de infância, alianças e lealdades tácitas. Emily não era apenas uma irmã, ela era um pedaço do seu passado, da sua história, a mulher que detinha as chaves para o delicado equilíbrio da sua família. Os pais dele também desempenharam um papel sutil, porém poderoso. Eles amavam Emily intensamente e, apesar da gentileza que tinham comigo, frequentemente o desencorajavam a fazer bagunça. Eu via a preocupação estampada em seus rostos sempre que John tocava no assunto. Imploravam que ele preservasse a paz familiar, sussurrando a portas fechadas sobre manter as coisas civilizadas e não fazer tempestade em copo d'água. Até os outros irmãos sentiam a tensão. Encontros casuais com o irmão de John e sua esposa me faziam sentir a compaixão silenciosa, mas também a cautela. Ninguém queria escolher um lado que pudesse gerar mais conflito. A tensão silenciosa nas reuniões familiares era densa como neblina, sufocante e inescapável. John estava no centro dessa tempestade, preso em um cabo de guerra implacável. Seu amor por mim colidia violentamente com sua lealdade à família em que crescera.
Quanto mais eu precisava da proteção dele, mais eu via sua luta interna se desfazer. Mas então chegou um momento decisivo, o dia em que ele realmente viu o lado venenoso de Emily revelado, bem na nossa frente, impossível de ignorar ou explicar. Seus olhos se encheram de choque, raiva e uma percepção dolorosa de que o que eu havia sofrido era muito real e muito pior do que ele imaginava. Naquele dia, o peso sobre os ombros de John mudou. Passou a ser menos uma questão de lealdade familiar e mais uma questão do amor e respeito que ele me devia. Naquele momento, vi o homem por quem eu havia me apaixonado, o homem pronto para lutar por nós dois, mesmo que isso significasse romper os frágeis laços da sua própria família. Mas mesmo esse despertar foi doloroso. Não apagou memórias dolorosas, sentimentos conflitantes ou o medo do que essa fratura custaria a todos nós. E assim, a jornada de John não foi a de um herói repentino, mas uma escalada lenta e agonizante em meio à dúvida, à tristeza e, finalmente, à coragem de escolher. Em meio a toda essa turbulência, agarrei-me à esperança de que algo, qualquer coisa, pudesse restaurar a harmonia. Queria acreditar que, por trás da frieza de Emily, havia espaço para compreensão. Tentei estender a mão, a paz, não apenas para mim, mas para John, para a família que estávamos construindo. Convidei-a para almoçar uma vez, na esperança de que uma conversa tranquila pudesse suavizar as arestas. Pedi-lhe conselhos sobre os planos do casamento, desejando genuinamente que ela se sentisse incluída, que preenchesse uma lacuna que parecia tão grande. Mas cada tentativa parecia desgastar a frágil conexão em vez de consertá-la. Suas respostas vinham acompanhadas de insultos mal disfarçados. Quando perguntei se ela viria comprar o vestido, ela zombou. Alguém deveria mesmo garantir que você não escolha algo cafona. A crueldade disfarçada de humor me atingiu com mais força do que qualquer ataque direto. Lembro-me de estar sentada no meu carro depois, com as lágrimas turvando minha visão, me perguntando se eu não estava apenas perseguindo uma sombra. Esse ciclo de tentar me aproximar e ser rejeitada me machucou profundamente. Comecei a me sentir invisível, desvalorizada, não apenas por Emily, mas pela própria família a qual eu tentava me juntar. Cada encontro se tornava uma repetição de velhas feridas. Eu me sentia como se estivesse andando sobre vidro, esperando o próximo comentário mordaz que abalasse minha confiança. John tentou ser minha âncora, mas a tensão entre nós aumentou. Seu desejo de manter a paz com Emily colidiu com minha necessidade de proteção e validação. Brigamos mais do que nunca, não apenas por causa de Emily, mas pelo que era seguro, o que era aceitável e o que eu merecia. Minha melhor amiga, Claire, era meu refúgio. Ligações para ela tarde da noite se tornaram minha tábua de salvação. Você é mais forte do que pensa, ela dizia, me lembrando que eu não precisava enfrentar isso sozinha. Mas mesmo com o apoio dela, o impacto psicológico era inegável. Eu me peguei questionando meu valor, meu lugar no mundo de John, até mesmo meu futuro. A empolgação antes radiante com o meu casamento se transformou em ansiedade. Eu questionava cada escolha, do vestido à lista de convidados, assombrada pelo medo de que a sombra de Emily escurecesse a cada momento. A exaustão emocional era implacável. Algumas noites eu ficava acordada, com o coração acelerado, me perguntando se aquela família um dia me acolheria ou se eu estava destinada a ser estranha. Para agravar o meu isolamento, os pais de John, embora gentis, pareciam hesitantes em compreender totalmente a profundidade do conflito. Ofereceram-me uma simpatia educada, mas não chegaram a confrontar Emily diretamente. Eu compreendia a posição deles, eles temiam rupturas familiares tanto quanto eu, mas a contenção deles às vezes parecia mais um muro entre mim e a aceitação. Até os irmãos de John eram cautelosos. Nas conversas, seus olhares se desviavam quando eu mencionava as tensões. Todos pareciam com medo de tomar partido, o que me deixou presa em um meio-termo solitário. Essas tentativas de reconciliação, em vez de curar, expuseram feridas que eu não sabia que eram tão profundas. Mas, em meio à dor, comecei a perceber uma verdade essencial. A paz em uma família não pode ser forçada. Ela deve ser conquistada por meio do respeito e da mudança genuína. E quando essa mudança não acontece, às vezes escolhas difíceis são necessárias. No momento em que flagrei Emily em flagrante, senti como se estivesse à beira de um penhasco, oscilando entre a descrença e a raiva.
Era uma reunião de família, a festa de aniversário da filha da Emily, que deveria ser uma ocasião alegre, mas as correntes sombrias já rondavam a superfície havia meses. Eu nem tinha certeza se queria ir, mas eu amava aquela sobrinha, e os pais do John tinham-me convidado. Disse a mim mesma que conseguiria sobreviver algumas horas com o celular grudado na mão e a guarda alta. Na primeira parte da festa, as coisas pareciam enganosamente calmas. Emily se manteve distante, ocupada conversando com os amigos e organizando as brincadeiras das crianças. Eu fiquei a maior parte do tempo na cozinha, ajudando a mãe de John, tentando controlar minhas emoções. Mas sempre havia aquele desconforto persistente. Os olhares ocasionais que Emily me lançava eram frios, calculistas. Então, aconteceu. Saí para o quintal para respirar ar fresco e me refugiar com outros familiares. Quando voltei, meu celular, a tábua de salvação que eu protegia com afinco, havia sumido do balcão da cozinha. O pânico tomou conta de mim. Perguntei à mãe de John se ela o tinha visto, e a menção casual que Emily tinha acabado de passar por ali fez tudo se encaixar. Uma onda de pavor me atingiu como um trem de carga. Nervosa, segui pelo corredor em direção aos quartos, com o coração batendo mais forte que meus passos. Ouvi a voz dela, baixa, urgente. Dei uma espiada e encontrei Emily, o telefone encostado no ouvido com o nome daquele buffet familiar piscando na tela. Meu choque foi paralisante enquanto a escutava por um instante antes de entrar. Seus olhos assustados encontraram os meus, arregalados e culpados, mas ela me dispensou com um dedo em riste, como se eu fosse uma interrupção indesejada. Ela encerrou a ligação abruptamente. Arranquei o celular das mãos dela, que tremiam com uma mistura de fúria e descrença. Emily, o que diabos você está fazendo com o meu telefone? Perguntei. Ela não negou. Em vez disso, rosnou com um veneno que expôs todos os meses de malícia oculta. Eu não me importo. Você não é boa o suficiente para o meu irmão. Não vou deixar você arruinar a vida dele. Aquelas palavras me atingiram com mais força do que qualquer insulto anterior. Como sabotar o nosso casamento pode ajudar em alguma coisa? Você está louco? Gritei. A sala subitamente explodiu de tensão enquanto a gritaria atraía os familiares. Os pais de John apareceram, chocados. Meu sogro pegou meu celular e viu o número do buffet na lista de chamadas. A expressão em seu rosto, uma dolorosa mistura de traição e descrença, deixou clara a gravidade do que Emily havia feito. A máscara de Emily se dissipou sob o olhar deles. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não havia remorso genuíno. Tudo bem, confessou ela. Tentei cancelar algumas coisas, para o bem dele. Este casamento não deveria acontecer. O caos que se seguiu foi uma tempestade furiosa. Meu sogro puxou Emily para o lado, com a voz baixa, mas severa. O irmão de John, furioso além das palavras, saiu cedo com os filhos, envergonhado e irritado com o comportamento de Emily. O marido de Emily, que não sabia de nada, estava reprimindo o choque e a raiva. Fiquei ali, lutando contra as lágrimas e o choque, sentindo cada batida do meu coração martelar uma mistura de dor, traição e exaustão. Eu queria ficar e explicar tudo com calma, mas meu corpo foi empurrado para o modo de luta ou fuga. Saí, com lágrimas escorrendo enquanto escapava para o meu carro. Naquela noite, John voltou para casa e enfrentamos o coração da tempestade juntos. Nunca estivemos tão vulneráveis, tão vulneráveis. A tristeza e a raiva de John fervilhavam sob seus pedidos de desculpas, mas também havia algo novo, uma determinação inabalável de proteger o que era nosso. Mas mesmo naquele momento, a batalha mais difícil estava apenas começando, não contra Emily, mas contra os laços frágeis e rompidos de família, amor e confiança. Depois daquela noite devastadora, John e eu enfrentamos a encruzilhada mais difícil até então. Estávamos presos no escombro da confiança quebrada, não apenas entre mim e Emily, mas também no frágil espaço entre mim e John. As feridas estavam abertas. A traição parecia uma sombra pairando sobre cada expectativa alegre que um dia tivemos. Nos momentos de silêncio, quando o mundo parecia pesado e parado, eu lutava contra a dúvida. Será que eu poderia confiar em John para realmente me apoiar?
Será que ele poderia romper aqueles laços de uma vida inteira por nós? E, mais dolorosamente, será que ele sequer sabia o quanto eu estava sofrendo? Mas John me surpreendeu. O homem que antes hesitara em confrontar a irmã agora estava ao meu lado, feroz e inabalável. Chega, disse ele baixinho certa noite, envolvendo-me num abraço protetor. Isso para por aqui. Você vem em primeiro lugar. Vou estabelecer limites claros, chega de desculpas, chega de silêncios. Começamos a estabelecer regras, simples, mas sagradas. Nenhuma alteração, cancelamento ou decisão envolvendo nosso casamento seria aceita sem nossa confirmação direta. Cada fornecedor, cada detalhe, protegido por senhas e dupla verificação. John passou horas em ligações, transformando nossos fornecedores em aliados nesta luta contra a sabotagem. No entanto, a batalha interna não havia terminado. A luta de John era silenciosa, mas intensa. Via dor cintilar em seus olhos quando falou com Emily, amor, decepção e frustração, tudo misturado. Suas lágrimas me surpreenderam, mostrando quão profundamente dilacerado ele estava. No entanto, naqueles momentos de vulnerabilidade, ele me escolheu. Nossas conversas se tornaram cruas e honestas. Discutíamos até tarde da noite, dissecando emoções que antes não tínhamos dito. Eu lutava para ser ouvida, ele lutava para proteger o que estávamos construindo. Às vezes, as palavras eram duras, alimentadas pelo medo e pela exaustão. Mas cada briga nos aproximava do entendimento. A família de John assistia à cena à margem, e seu silêncio era um lembrete do mundo fragmentado que tentávamos manter unido. Os pais de John ofereceram apoio, mas pediram paciência. Seus irmãos evitavam a tensão, presos em seus próprios conflitos de lealdade. Em meio a tudo isso, Claire, minha amiga fiel, foi meu porto seguro. Ela me lembrava diariamente do meu valor e resiliência quando eu duvidava de mim mesma. Sua fé me ajudou a encontrar forças para enfrentar cada dia. Aprendemos que proteger um casamento não se trata apenas de amor, trata-se de permanecermos firmes juntos contra as tempestades que ameaçam destruí-lo. É estabelecer limites claros que protejam seu coração e seu futuro. Mas mesmo com a promessa de John e nossos esforços, a batalha pela paz continuava. A questão permanecia: Emily conseguiria mudar? Conseguiríamos reconstruir pontos ou seria este o fim do papel dela em nossas vidas? Depois de tudo, o caminho à frente não estava claro, estava cheio de incertezas, sofrimento e escolhas difíceis. Cada passo à frente parecia pesado, como se carregasse o peso da confiança abalada e dos laços familiares emaranhados. Mas, em meio aos destroços, John e eu tínhamos certeza de uma coisa: nosso amor tinha que ser a base que nos mantinha firmes. Enfrentamos a pergunta mais difícil: Emily conseguiria mudar? Será que o perdão ou a aceitação poderiam fazer parte dessa história fragmentada? E, mais intimamente, conseguiríamos reconstruir uma vida onde as feridas do passado não definiriam cada momento? John e eu tomamos a dolorosa, mas necessária, decisão de criar distância, pelo menos por enquanto. Emily não participaria do nosso casamento. Escolhemos proteger a alegria do nosso dia da sombra da toxicidade e da traição. Foi uma decepção por si só, uma família fragmentada e uma irmã afastada, mas, às vezes, o amor significa escolher a paz em vez da dor. Essa escolha repercutiu na família. Os pais de John, divididos entre a lealdade à filha e a compaixão por nós, lutaram para entender. Outros irmãos agiram com cautela, presos em suas próprias misturas de compaixão e silêncio. O silêncio dos familiares, antes tão familiar e reconfortante, muitas vezes parecia mais um abismo que precisávamos transpor. Em meio à turbulência, aprendi lições cruciais sobre força, autoestima e os limites que devemos estabelecer para preservar nossas almas. Percebi que ninguém merece ser diminuído ou quebrado para manter a paz. Aprendi que o amor sem respeito é frágil e que, às vezes, proteger esse amor significa permanecer firme, mesmo que isso signifique permanecer sozinho. John e eu começamos a reconstruir, não apenas um casamento ou um futuro, mas a confiança e a esperança que quase haviam desaparecido. Conversamos abertamente sobre nossos medos, nossas dores e nossos sonhos.
Buscamos apoio em amigos como Claire, cuja fé inabalável em mim ajudou a iluminar meus momentos mais sombrios. Também começamos a perceber que a família nem sempre é definida pelo sangue ou pela história compartilhada, muitas vezes é definida pelo respeito, pela gentileza e pelo cuidado mútuo. Prometemos nutrir esse tipo de família para nós e para quaisquer filhos que possamos ter no futuro. Nossa história está longe de ser perfeita, mas é real, marcada por dor, resiliência e crescimento. Ela me ensinou que, embora nem sempre seja possível escolher as pessoas em nossa vida, podemos escolher como permitir que elas nos afetem. E, às vezes, as batalhas mais difíceis criam os laços mais fortes. À medida que avançamos, mantenho-me cauteloso, mas esperançoso. John e eu estamos comprometidos em enfrentar o que vier, fortalecidos pelas lições aprendidas com muito esforço no passado. Obrigada por se juntar a mim e compartilhar esta jornada. Se você já passou por algo semelhante ou tem alguma ideia sobre como estabelecer limites em dinâmicas familiares difíceis, compartilhe nos comentários. Suas histórias, sua força e seu apoio são importantes.